Olá, meu nome é Fernanda Rondon e eu sou psicóloga do Vá com Alma. Você já se perguntou por que você grita quando discute com alguma pessoa? Ou então por que a pessoa com quem você está conversando, que você está discutindo, eleva o tom de voz dela? Recentemente eu fiz umas perguntas relacionadas a isso no Stories, que eu até fiquei surpresa com as respostas. E mais uma coisa, antes de começar, é bem provável que talvez vocês escutem alguns barulhos. É inevitável não haver barulho quando a gente está na cidade, né? É muito complicado, é um grande desafio. Então eu até peço desculpas para quando eu perceber que está fazendo um barulho muito alto, eu vou tentar elevar o meu tom de voz aqui para que não fique tão ruim para vocês. A pergunta que eu fiz foi é, com relação ao arrependimento. Depois de uma discussão, como é que vocês ficam? Se vocês se arrependem de terem falado determinadas coisas. E a resposta foi que 74% se arrepende das coisas que fala. E a segunda pergunta foi se vocês falam alto durante uma discussão. E por incrível que pareça, 61% diz que não fala alto. E assim, o que também não deixa de ser interessante e curioso, porque se a gente parar para refletir essas respostas, não importa muito o tom da voz, e sim o uso das palavras, né, que ferem e que machucam muito uma pessoa ou várias pessoas. Eu quero compartilhar com vocês um texto que me fez justamente fazer essas perguntas para vocês no Stories, que é o seguinte, é bem curto, não vai demorar muito não, pode deixar. Vamos lá. Começa assim. Por que as pessoas gritam? Um dia, um pensador indiano fez a seguinte pergunta a seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou outro discípulo. E o mestre volta a perguntar: então não é possível falar-lhe em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. E então ele esclareceu: vocês sabem por que se grita quando uma pessoa está aborrecida? O fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir essa distância, precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Olha que interessante, né? Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro através desta grande distância. Porque, por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? E aqui no caso, esse enamoradas a gente pode ampliar, né? Simplesmente quando as pessoas estão bem, por exemplo. Elas não gritam, falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes estão tão próximos seus corações que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar, apenas se olham e se bastam. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador conclui dizendo: quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta. Mahatma Gandhi. Eu deixo para vocês a reflexão a respeito disso e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.